Olá pessoal, eu sou a BTS Fangirl e sejam bem-vindos aqui ao canal. Este é mais um daqueles vídeos em que só vão ouvir a minha voz, porque vou estar aqui a ler o capítulo 2 de Pure Wolf. Para quem não sabe, Pure Wolf é então a minha fanfic Jikook com ABO ou ABO, como quiserem chamar, e está disponível para leitura no Wattpad se quiserem adiantar-se aqui aos audiobooks, entre aspas. Então, vamos começar. Capítulo 2. Busan, Coreia do Sul, atualidade. O amanhecer em Busan era uma cena linda de se ver. O nascer do sol tingia o céu de laranja e rosa de uma forma maravilhosamente bonita, afastando por completo a escuridão da noite. Não que em Busan ficasse muito escuro, afinal a cidade era enorme e cheia de luzes e movimento o tempo todo. Mas, por estranho que parecesse, naquele momento em que o sol aparecia, ele sentia que o ar se renovava, abençoando um novo dia. Tinha sido estranho começar a levantar-se antes do sol nascer, até que simplesmente deixou de o ser. Realmente toda a gente era guiada por hábitos, até mesmo ele. Mudanças, coisas diferentes, chamavam a atenção e faziam as pessoas desconfortáveis. Ele sabia disso por experiência própria. Naquela manhã, observara o nascer do sol, mais uma vez, enquanto se agasalhava mais, por conta do frio matinal. Tinha-se esquecido o cachecol em casa e amaldiçoou-se por isso, sentindo o nariz tão frio que poderia simplesmente cair a qualquer momento. Pelo menos tinha as luvas, o que lhe protegia um pouco as mãos, e o casaco, que era extremamente quentinho e confortável. Sendo um ômega, a sua temperatura corporal não era muito elevada, fazendo com que sentisse mais o frio do que qualquer beta ou alfa. Realmente tinha mais azar do que Romeu e Julieta, que era simplesmente dos casais favoritos dele de todos os livros que já lera, e que eram muitos. Reparando no fumo que lhe saía pela boca por conta da baixa temperatura ambiente, tirou as chaves do bolso e abriu a porta da loja, colocando o código para desativar o alarme. Ele trabalhava num dos locais mais bonitos de Busan, a seu ver, a fantástica Biblioteca Nacional da cidade. Ao menos nisso tiveram muita sorte. O edifício era grande, tinha 3 andares repletos de estantes cheias de livros e tinha um aspecto antiquado que remetia a obras de arte e a épocas de reis. No entanto, a decoração dominante era baseada em intrincados padrões que recordavam florestas antigas, há muito desaparecidas por conta do evoluir das civilizações no mundo. Naquela altura, deveria ser tudo muito mais bonito, muito mais verde e limpo. Pelo menos ele achava isso. Entrando no edifício, manteve o sinal de ençado na porta. Ligou o aquecimento de forma a que a biblioteca mantivesse um ambiente ameno, nem muito quente nem muito frio, para os futuros visitantes e dirigiu-se para o seu lugar à entrada. Tinha uma secretária só para ele, uma vez que era o recepcionista, e atrás um pequeno cacifo para guardar as coisas. Colocou lá o casaco e as luvas, aliviado por poder mexer-se mais livremente. Não gostava da sensação de estar ensanduichado. Depois ligou o computador, entrando na sua sessão, e foi fazer uma rápida vistoria no local, para garantir que estava tudo impecável. O horário de funcionamento da biblioteca era das 8 às 21 horas, e ele fazia o primeiro turno da manhã, trabalhando das 7h30 às 15, ou seja, trabalhava 7 horas por dia e tinha 30 minutos para almoçar. Depois era substituído por alguém que fazia o horário das 14h30 às 22 horas. Claro que ele não era o único naquele horário, afinal era impossível uma pessoa cuidar de 3 andares sozinha. Junto com ele havia sempre mais 2 pessoas com quem ele acabara por travar amizade ao longo do tempo e que ficavam nos outros 2 andares. O segundo andar geralmente era o mais barulhento e frequentado, uma vez que tinha as salas de audiovisuais e informática e era onde ficava a área da música e cinema. O primeiro andar era o andar dos livros de lazer, tendo um pouco de tudo que fosse géneros literários, como romance, fantasia, terror, ficção científica, etc. O resto do chão, pelo qual ele era encarregado, era a zona séria, onde ficavam os livros técnicos, científicos e históricos. Havia inclusive uma sala de acesso restrito onde ficavam alguns livros raros a que apenas as pessoas mais importantes da sociedade tinham acesso. Devido ao seu valor, estavam numa sala que parecia um cofre forte e ele ia todas as manhãs verificar se estava tudo em conformidade. Obviamente, o seu andar era o menos frequentado, o que podia ser aborrecido se ele não estivesse rodeado de tantos livros magníficos e que ele queria imenso ler. Olhando o enorme relógio pendurado no teto à entrada, verificou que ainda eram apenas 7 horas. Ele chegava sempre muito mais cedo do que era suposto, porque gostava de aproveitar aquele pedacinho de sossego antes de chegarem os seus companheiros de trabalho, que por vezes podiam ser demasiado agitados e barulhentos para o seu gosto. Nessa manhã, decidiu pegar num livro de história que tinha uma capa azul escura, quase preta, e um título dourado que indicava História da Sociedade de Ontem e Hoje. Parecia interessante.
Sentando-se na sua cadeira giratória, instalou-se de forma confortável e colocou o livro na sua secretária para que pudesse lê-lo assim que tivesse tempo. Preparou o sistema informático para que depois pudesse trabalhar e fechou os olhos um bocadinho, inspirando e saboreando a calma do local. Sentiu-se impressionado com a velocidade com que o tempo passara. Parecia que mal tinha fechado os olhos e já estava a ouvir a porta da biblioteca a abrir-se com um suave tilintar. Eram 7h25. Bom dia! A voz alegre do responsável pelo segundo andar invadiu os seus ouvidos, fazendo-o abrir os olhos e sorrir para o receber. Bom dia, Yang, respondeu, levantando-se da cadeira para o ir ajudar como sempre fazia. Hoje está um gelo lá fora, comentou o recém-chegado, começando a tirar o cachecol, o casaco, o gorro e as luvas. Até um beta como ele tinha sentido o frio, apesar da sua temperatura corporal mais elevada que a dos homens. Pois está, concordou ele, apreciando o tom de cabelo do colega de trabalho. Jang Oh-sok era um híbrido de lobo de 23 anos, muito energético, que estava sempre alegre e animado, por vezes chegando mesmo a ser escandaloso demais. O seu corpo era magro e esguio, tendo um rosto fino e alongado. Era bastante bonito e as suas vibrações positivas animavam toda a gente que o conhecia. Talvez para condizer com a sua personalidade, recentemente decidira pintar o cabelo de vermelho vivo, fazendo assim com que ele chamasse ainda mais a atenção de toda a gente, mesmo à distância. A sua simpatia, no entanto, fora o que realmente conquistara o colega mais tímido e sossegado. Hoje prevejo um dia pouco movimentado. Está demasiado frio para alguém querer vir, comentou Oh-sok, esfregando as mãos nos braços para se aquecer um pouco, o corpo ainda a ambientar-se à temperatura que estava no edifício. Para mim, é sempre pouco movimentado, sorriu encolhendo os ombros e passando a mão no cabelo. Outro tilintar na campainha fez com que os dois se virassem para a porta para receber o colega que faltava e que vinha com uma cara de sono, como sempre. Bom dia, rapazes, balbuciou com a voz arrastada. Kim Tae-young, o responsável pelo primeiro andar, também era um beta, híbrido de raposa e com 22 anos de vida. De manhã era sempre muito manhoso e preguiçoso, mas depois de desperto era quase tão energético quanto o Oh-sok. Talvez um bocadinho mais calado, uma vez que parecia sempre perdido no mundo dos seus pensamentos e abrindo a boca para dizer as coisas mais aleatórias. Era alto e magro, com cabelo castanho e uma cara de boneco de porcelana com uma pintinha fofa na ponta do nariz. Tinha um sorriso bastante peculiar, formando quase um pequeno retângulo com a boca, o que era bastante fofo. A sua beleza fazia com que tivesse uma fila gigantesca de pretendentes, no entanto, não se interessando por ninguém. Isso era o que mais o diferenciava dos restantes betas. Afinal, a vida também não era fácil para os betas da sociedade. Não eram alfas, líderes natos, e não eram ômegas, submissos perfeitos. Os betas, estando bem no meio dos dois, raramente conseguiam relacionar-se com uns ou outros, acabando, na maioria das vezes, por se manterem dentro da sua própria categoria social. Além disso, havia aquela questão da infertilidade. Os betas não podiam ter filhos, tornando-os indesejáveis para os alfas, preocupados em expandir a sua prole, e para os ômegas, que geralmente sonhavam a vida toda em ter filhos. Não sei como vocês conseguem estar assim tão despertos pela manhã, murmurou Tae-young, bocejando e começando levemente a desapertar o casaco. Ele vestia-se sempre bem, parecendo um modelo saído de uma capa de revista. Aliás, nunca percebera porque o colega não seguira essa carreira em vez de ficar ali numa simples biblioteca. Não sei como é que tu ainda consegues estar dormente no fim de passar pela rua para chegar aqui, riu-se o Oh-sok fingindo estremecer só de pensar no frio. Sou dorminhoco por natureza, respondeu o rapaz sonolento. Era só dar-lhe uma meia horita e depois dizer adeus ao senhor sonolento. Vamos começar a preparar as coisas? Perguntou Oh-sok, sabendo perfeitamente que os andares de cima deveriam ter coisas por arrumar. Geralmente, os responsáveis pelo segundo turno teriam de arrumar no fim do expediente. No entanto, o que ficava no segundo andar raramente arrumava as coisas, e o do terceiro não tinha capacidade para organizar sozinho o caos completo em que ficava aquele andar. Assim, sobrava para eles os três irem arrumar tudo antes de abrirem. Juntos subiram as escadas para o andar de cima, deixando a porta da entrada trancada e com o alarme ativo, e começaram a guardar os livros nas prateleiras. Enquanto o Tae-young ligava o computador e preparava o sistema para trabalhar, os outros dois iam limpando e arrumando o mais que podiam. No fim de tudo limpo e arrumado, subiram para o último andar. Surpreendia-os sempre a capacidade destrutiva dos adolescentes, que eram os principais visitantes daquela zona. Era até impressionante. Os computadores tinham todos de ser verificados, uma vez que tinham problemas facilmente por conta dos inúmeros vírus que os utilizadores descuidados os faziam apanhar. Os DVDs e CDs estavam sempre espalhados, algumas caixas vazias e com os discos ainda dentro do respectivo leitor, e as salas privadas geralmente estavam uma balbúrdia de comida. Perceberam que o colega do outro turno tinha limpo a maioria das salas, o que já não era assim tão mau, e meteram mãos à obra.
Enquanto o Ozok fazia correr os programas de limpeza de vírus em todos os 30 computadores disponíveis, os outros dois iam arrumando as salas que faltavam. O Taeyang ficara responsável por arquivar os produtos e o outro ficara responsável pelo lixo. Geralmente faziam as tarefas à vez, para que nenhum tivesse de ficar sempre obrigado a mexer em lixo. Felizmente, desde que se tinham conhecido, tinham se tornado amigos e confidentes, ajudando-se mutuamente nas mais diversas situações. Já está! Exclamou o Taeyang muito mais animado. E bem na hora H, comentou Ozok fazendo sinal para o relógio que marcava às 7h53. Estava quase na hora de abrir ao público. Despedindo-se do Ozok, os outros dois desceram para o andar de baixo e depois despediram-se também um do outro quando cada um foi para o seu lugar. Finalmente, ele destrancou a porta, desligou o alarme e colocou o sinal de aberto. Dirigiu-se para a sua secretária e colocou a placa com o seu nome no peito, sorrindo perante a perspectiva de começar a ler um livro novo. Ele era Park Ji-min, um ômega híbrido de lobo com 22 anos e era considerado uma aberração da natureza. Terminamos assim o segundo capítulo desta história. Espero que estejam a gostar. Digam-me se já leram, se estão curiosos para ler. Recomendem-me outras fanfics que vocês gostassem que eu lesse e que talvez até possa fazer uma espécie de leitura com reação. Fico à espera dos vossos comentários e vemo-nos ou ouvimos-nos no próximo vídeo. Sarangue!